O homem que ri de suas próprias humilhações perdeu antes mesmo de falar. Você já viu isso acontecer? Aquele cara que, quando alguém faz uma piada às suas custas, força uma risada. Aquele que, quando é interrompido numa reunião importante, abaixa a cabeça e sussurra um pedido de desculpas. Aquele que, quando recebe uma crítica injusta, imediatamente se explica com voz hesitante. Eles acham que estão sendo educados. Na verdade, estão sendo marcados como alvos vulneráveis, porque existe algo acontecendo que muitos homens não percebem. Cada provocação, cada interrupção, cada comentário afiado direcionado a você frequentemente não é acidental. É um teste. Um teste para medir exatamente quanto autodomínio você tem sobre suas próprias reações. E a pessoa fazendo esse teste não está interessada na sua resposta. Está interessada no seu ponto fraco. No século XIX, havia um homem que entendia isso melhor que qualquer outro. Arthur Schopenhauer viveu grande parte de sua vida sendo ignorado. Suas aulas na Universidade de Berlim eram frequentadas por apenas 5 pessoas. Seus livros eram rejeitados. Seus colegas acadêmicos o ridicularizavam abertamente. Mas ele raramente se defendeu de forma reativa, raramente explodiu, raramente implorou por reconhecimento. Em vez disso, ele observou e descobriu algo revelador sobre a natureza humana. Schopenhauer percebeu que muitas provocações são, na verdade, tentativas de estabelecer hierarquia social. Quando alguém te provoca, frequentemente não está interessado no assunto. Está interessado em te forçar a uma reação que revele insegurança ou falta de autocontrole. É um duelo, onde quem mostra instabilidade primeiro tende a perder posição social. Ele codificou essa descoberta em sua obra A Arte de Ter Razão. Mas não era sobre estar certo. Era sobre reconhecer quando alguém está medindo sua estabilidade interna e respondendo com serenidade calculada que demonstra autodomínio. Porque no momento em que você reage de forma visível e alterada a uma provocação, você confirma 2 coisas problemáticas. Primeiro, que ela te afetou. Segundo, que você não tem pleno controle sobre suas próprias reações. E uma pessoa sem autocontrole dificilmente será respeitada como líder. Identificar o teste é crucial, mas tem algo que você faz sem perceber que anula todo o controle que você pensa que tem. Imagine que descobrem um erro importante seu na frente de toda a sua equipe. Não numa conversa reservada, não numa reunião fechada. Na frente de todos, seus subordinados, seus pares, talvez até seu chefe. Todos os olhos se voltam para você. Você sente o calor subindo pelo pescoço, o estômago contraindo, o impulso urgente de se explicar, se defender, se justificar. Neste momento exato, sua expressão facial está revelando informações mais valiosas que qualquer relatório financeiro. Você pode não perceber, mas seus olhos acabaram de mostrar seu nível de ansiedade. Sua mandíbula contraída revelou sua tensão. Suas sobrancelhas franzidas confirmaram sua insegurança. E todos na sala acabaram de atualizar mentalmente seu valor profissional para baixo, porque suas reações são dados, informações brutas sobre seus pontos vulneráveis, suas inseguranças, seus medos. E em qualquer ambiente competitivo, esses dados podem ser usados contra você. Em 1513, Nicolau Maquiavel aprendeu essa lição da forma mais dura possível. Os Médici haviam retomado o poder em Florença e suspeitavam que ele estava envolvido numa conspiração contra eles. Maquiavel foi preso, levado para as masmorras de Bargello e submetido ao estrapado, uma tortura onde suas mãos eram amarradas atrás das costas e ele era suspenso por cordas, deslocando os ombros. Durante 22 dias, Maquiavel suportou interrogatórios e torturas, e durante 22 dias, ele manteve não apenas silêncio sobre qualquer conspiração, mas domínio total sobre suas expressões. Seus torturadores estavam procurando sinais de culpa, de medo, de quebra psicológica, sinais que confirmariam suas suspeitas. Eles não encontraram nada, não porque Maquiavel não sentia dor ou medo, mas porque ele entendia que revelar suas reações seria revelar suas vulnerabilidades. E vulnerabilidades são munição nas mãos de inimigos. Essa experiência se tornou o fundamento de tudo que ele escreveria depois. A compreensão de que autocontrole não é sobre não sentir, é sobre não mostrar.
É sobre manter uma máscara estratégica que não entrega informação gratuita para quem quer te prejudicar. Controlar reações te protege individualmente, mas em crises coletivas, isso define liderança. Crises não escolhem vítimas. Elas revelam quem já tinha influência real. Você já esteve numa situação onde tudo saiu do esperado? Onde o projeto mudou drasticamente, a reunião tomou rumo inesperado, a conversa escalou para a tensão? Observe quem fala primeiro nessas situações. Observe quem acelera o tom. Observe quem gesticula ansiosamente tentando retomar o controle. Agora observe quem permanece em silêncio, quem mantém a respiração controlada, quem espera a agitação diminuir antes de se manifestar. A diferença é marcante. Os ansiosos acabaram de perder qualquer liderança que pensavam ter. O sereno acabou de se tornar a pessoa mais influente da sala. Antes da situação inesperada, todos pareciam estar no mesmo nível hierárquico. Todos tinham o mesmo cargo, a mesma responsabilidade, a mesma posição no papel. Mas a pressão funcionou como um revelador. Mostrou quem realmente tem estabilidade interna e quem apenas finge ter. Depois da situação, a dinâmica mudou. Quem se agitou perdeu credibilidade. Quem entrou em pânico perdeu influência. Quem se descontrolou perdeu liderança. Mas quem manteve a serenidade ganhou algo muito mais valioso que qualquer promoção: presença natural de comando. Baltazar Gracian viveu isso como jesuíta durante as turbulências políticas do século XVII. Ele observou como nobres e clérigos perdiam influência rapidamente durante crises por reagirem com agitação visível. Em sua obra Oráculo Manual, Gracian documentou que homens de poder verdadeiro se distinguiam dos pretendentes exatamente nos momentos de maior pressão. Gracian percebeu que influência real não vem de falar mais alto ou gesticular mais intensamente. Vem de demonstrar estabilidade interna quando tudo ao redor está instável. Ele escreveu que a serenidade é o refúgio da sabedoria, não como conceito filosófico abstrato, mas como observação prática de como líderes genuínos se comportam diferentemente durante calamidades. Essa serenidade não era passividade, era estratégia de dominação sutil, porque em momentos de pressão, quem se agita perde credibilidade rapidamente, quem acelera demonstra ansiedade, quem eleva a voz revela tensão, mas quem permanece sereno se torna naturalmente a referência de estabilidade que outros procuram. Ser sereno em pressões te torna referência. Mas existe uma ferramenta ainda mais sutil. A palavra mais poderosa em qualquer confronto é a que você não disse. Feche os olhos por um momento e se coloque nesta situação. Você está numa discussão acalorada. A outra pessoa está atacando sua competência, questionando suas decisões, desafiando sua autoridade. Cada frase dela é uma provocação direta. Cada palavra é um gancho tentando pescar uma reação emocional sua. Você tem duas opções. Primeira, responder na mesma intensidade, defender-se, contra-atacar, provar que ela está errada. Segunda, simplesmente olhar para ela, em silêncio, sem pressa, sem defensividade. Apenas observar. Agora imagine o que acontece na mente dela durante esses 5 segundos de silêncio. Primeiro, ela espera sua resposta. Depois, fica confusa pela demora. Em seguida, começa a questionar se disse algo errado. Finalmente, fica desesperada para preencher o vazio e fala ainda mais, revelando suas verdadeiras intenções. Seu silêncio acabou de forçá-la a se revelar completamente. Sun Tzu viveu numa era de generais que demonstravam autoridade através de intimidação vocal e gestos dramáticos. Mas em A Arte da Guerra, ele documentou o princípio completamente diferente. O supremo na arte da guerra consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Essa filosofia se estendia à comunicação. Sun Tzu observou que líderes eficazes usavam economia de palavras como demonstração de confiança. Quando você precisa se explicar constantemente, revela insegurança sobre sua posição. Quando você pode permanecer em silêncio, demonstra que sua autoridade não depende de justificativas constantes. Em suas estratégias, Sun Tzu enfatizava que força real se manifesta através de controle, não de demonstrações. Quem grita para ser ouvido já admitiu que não possui autoridade natural suficiente para comandar a tensão
através de presença. Mais importante, esse silêncio criava desconforto psicológico. O ser humano tem uma necessidade primitiva de preencher silêncios sociais. Quando você se recusa a preencher, força a outra pessoa a fazer isso. E quando ela fala desesperadamente para quebrar o silêncio, inevitavelmente revela mais do que pretendia. O silêncio não é ausência de comunicação. É comunicação concentrada. Cada segundo que você permanece em silêncio, depois de uma provocação, está enviando uma mensagem clara. Você não se sente ameaçado o suficiente para justificar uma resposta imediata. Silêncio desarma outros. Mas quando tudo sai do controle, você precisa do nível máximo. Nos primeiros momentos de qualquer situação inesperada, você ou ganha ou perde credibilidade significativamente. Pense na última vez que algo saiu completamente do planejado na sua vida. Talvez um projeto que mudou drasticamente no último minuto. Talvez uma reunião que tomou direção inesperada. Talvez uma situação familiar que se complicou do nada. Agora pense na sua primeira reação. Os primeiros momentos. Você correu para se explicar, elevou a voz, gesticulou ansiosamente, ou simplesmente respirou fundo e observou? Esses momentos iniciais definiram como todos te veem dali em diante. Não suas explicações posteriores, não suas justificativas, não sua competência técnica, apenas sua reação inicial ao inesperado. Porque quando algo sai do roteiro, as pessoas não estão prestando atenção no problema. Estão prestando atenção em você, em como você lida com o fato de não ter controle total. E com base nessa observação, elas decidem se você é alguém em quem podem confiar quando tudo der errado novamente. É como assistir a um filme de ação. Você não lembra das explosões. Você lembra de como o protagonista reagiu às explosões. Se ele entrou em pânico, você perde a confiança nele. Se ele manteve a compostura, você quer seguir sua liderança. Em março de 1848, a revolução eclodiu em Frankfurt. Arthur Schopenhauer testemunhou a cidade inteira entrando em caos político, barricadas nas ruas, confrontos violentos, a ordem social desmoronando rapidamente. Durante esse período turbulento, Schopenhauer aplicou na prática sua filosofia sobre autodomínio que havia desenvolvido teoricamente anos antes. Em suas cartas pessoais, ele documentou sua perspectiva de que revoluções são manifestações de impulsos irracionais coletivos e que homens sábios devem observar esses fenômenos com um distanciamento filosófico. Schopenhauer havia escrito em O Mundo como Vontade e Representação que reações impulsivas a eventos externos revelam falta de autodomínio interno. Durante a Revolução, ele teve oportunidade de testar essa teoria pessoalmente. Sua abordagem foi baseada no princípio de que circunstâncias externas não deveriam determinar estado interno, conceito central de sua filosofia pessimista. Essa serenidade não era indiferença, era domínio estratégico, porque ele sabia que turbulências passam, mas reputações construídas durante pressões duram muito tempo. Quem entra em pânico fica marcado como alguém que não aguenta pressão. Quem reage como se tudo fosse administrável fica marcado como alguém que não perde o domínio facilmente. Qual dessas leis você mais precisa aplicar na sua vida? Comenta só o número da lei. Você já tem as 5 ferramentas. Hora de descobrir como usar tudo junto. Pare de usar essas leis separadamente. Elas foram feitas para funcionar como sistema. Imagine que alguém te confronta publicamente amanhã, te critica profissionalmente na frente da sua equipe, te acusa de algo que você não fez, te provoca de uma forma que mexe com suas inseguranças mais profundas. Como você reage? Muitos homens usam apenas uma estratégia. Ou explodem, ou se defendem, ou ficam em silêncio, ou tentam parecer serenos, mas usam apenas uma ferramenta para enfrentar uma situação que exige repertório completo. Você tem 5 princípios agora. Hora de aprender a sequência que os torna eficazes. Primeiro movimento. Identificação do teste. No momento em que alguém te provoca, você reconhece imediatamente que, frequentemente, não é sobre o assunto. É sobre dinâmica social. Schopenhauer te ensinou isso. É um teste para medir seu autodomínio. Essa percepção te dá vantagem psicológica, porque você entende o jogo que está sendo jogado. Segundo movimento, controle da máscara. Suas expressões faciais não entregam nada.
Maquiavel te ensinou isso. Não importa o que você está sentindo internamente, externamente você permanece neutro. Nem irritação, nem defensividade, nem desconforto. Apenas observação calculada. Terceiro movimento. Serenidade estratégica. Você se torna o ponto mais estável da situação. Gracian te ensinou isso. Enquanto seu provocador escala a intensidade esperando sua reação, você diminui sua intensidade, criando contraste que o faz parecer ansioso e você parecer controlado. Quarto movimento. Silêncio psicológico. Sun Tzu te ensinou isso. Você não preenche o vazio conversacional. Força seu provocador a falar mais, a se explicar, a revelar suas verdadeiras motivações. Seu silêncio o desestabiliza enquanto você coleta informações. Quinto movimento. Reação planejada. Schopenhauer te ensinou isso. Quando finalmente você responde, parece que estava aguardando exatamente essa provocação, como se fosse parte de um plano maior, não reagindo ao inesperado, mas incorporando o inesperado ao seu roteiro. Esses 5 movimentos em sequência criam algo que vai muito além de autocontrole. Criam presença que impressiona naturalmente, não porque você é agressivo, mas porque você mostra domínio absoluto sobre si mesmo em situações onde outros perdem a compostura. Sistema completo na sua mente. Agora, você precisa saber o preço. Homens que dominam autocontrole estratégico nunca mais voltam a ser os mesmos. Não é sobre se tornarem frios ou insensíveis, é sobre algo muito mais profundo que isso. É sobre raramente mais serem vulneráveis da mesma forma, raramente mais entregarem informação gratuita sobre seus pontos fracos, raramente mais permitirem que outros definam seu estado interno. Você conhece aquela sensação de se arrepender de uma reação? De pensar depois, por que eu respondi daquele jeito? Ou por que eu me alterei por causa daquilo? Essa sensação diminui drasticamente, não porque você se torna perfeito, mas porque você desenvolveu domínio sobre suas primeiras reações. E primeiras reações são cruciais em dinâmicas sociais, mas têm um preço. E você precisa saber qual é antes de decidir se quer pagar. Quando Maquiavel saiu da prisão em 1513, ele não era mais o mesmo homem. A tortura havia quebrado seu corpo, mas fortalecido sua mente. Ele desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural de observar situações emocionalmente carregadas sem ser afetado por elas. Via raiva, medo, desespero nos outros como dados científicos, não como emoções contagiosas. Essa mudança o tornou extremamente eficaz politicamente, mas também o isolou relacionalmente. Pessoas começaram a vê-lo como calculista demais, distante demais, estratégico demais para relacionamentos genuínos. Schopenhauer passou por transformação similar. Depois de décadas observando o comportamento humano com distanciamento clínico, ele desenvolveu uma capacidade impressionante de não se deixar afetar por provocações ou manipulações, mas também desenvolveu uma reputação de pessimista que via o pior nas pessoas. Gracian conseguiu equilibrar melhor. Mantinha autocontrole estratégico em contextos profissionais e políticos, mas preservava calor humano em relacionamentos pessoais. Ele entendia que domínio interno é ferramenta, não personalidade. A diferença entre quem sabe essas leis e quem as domina não está no conhecimento, está na implementação. Você pode entender perfeitamente os 5 princípios que acabou de aprender. Pode concordar com cada estratégia, pode até memorizar as técnicas, mas se não treinar sua primeira reação em situações reais, tudo isso é apenas teoria interessante. Porque autocontrole estratégico não é conceito intelectual, é habilidade desenvolvida. Como aprender a dirigir ou tocar um instrumento. Você não consegue apenas entendendo, você consegue apenas praticando, até se tornar natural. A boa notícia é que oportunidades para treinar aparecem regularmente. Cada provocação no trabalho é laboratório, cada discussão familiar é campo de teste, cada situação inesperada é chance de aplicar o que aprendeu. Cada momento onde você sente o impulso de reagir defensivamente é oportunidade de escolher domínio estratégico. Comece gradualmente. Na próxima vez que alguém fizer um comentário que normalmente te irritaria, aplique apenas a primeira lei. Reconheça que pode ser um teste de poder. Não precisa dominar todas as 5 de uma vez. Foque em identificar quando alguém está medindo sua reação.
Depois adicione a segunda. Controle suas expressões faciais durante provocações menores. Depois a terceira. Seja o mais sereno quando pequenas pressões acontecerem. E assim por diante. Mas tem algo mais que você precisa entender sobre influência estratégica. Autocontrole é apenas uma das ferramentas que homens respeitados dominam. Existem outras dimensões de poder que amplificam drasticamente sua presença e impacto. Agora você viu um pouco do que torna essa filosofia tão transformadora. Clique no vídeo na tela. Você vai descobrir os segredos mais profundos que Maquiavel usava para garantir respeito, mesmo sem posição oficial de poder. São estratégias que funcionam em qualquer ambiente, seja profissional, familiar ou social. Clique agora no vídeo na tela. Depois de tudo isso, como você se sente sobre mostrar reações? Mudou alguma coisa? Comente aqui embaixo.